Boa noite a todos. Estamos no dia 5 de agosto de 2020. Daqui a pouco iniciará a nossa reuniões das quartas-feiras. Mas o motivo que me traz aqui tem muito a ver com a sessão de hoje, porque ele tem a ver com a Casa de Cambinda, ou melhor, o Centro Espírita Pai José Cambinda. Amanhã, dia 6 de agosto de 2020, a instituição Centro Espírita Pai José Cambinda completa 69 anos de existência oficial. Se considerarmos o tempo de preparação que ocorreu entre as pessoas que iniciaram essa casa, podemos colocar mais uns 5, 6 anos. E é muito interessante como as coisas acontecem. E acontecem não é por acaso. As coisas são planejadas num campo diferente do nosso, no astral, lá com elementos, espíritos de um nível bastante elevado que projetam alguns acontecimentos e eles se materializam depois aqui na casa terrena. Vejam bem, algumas pessoas envolvidas. Ziza era um médium que recebia Pai José Cambinda. Dona Ruth tinha mediunidade e era esposa do Júlio, que era Cambone. Bolivar Ribeiro, médium, e Francisco Cariello, também Cambone. Essas pessoas fizeram um estágio em Barra Mansa, conheciam lá, e lá eles frequentavam uma casa que propiciavam receber, estudar e desenvolver os seus afazeres mediúnicos e de Cambona. Retornando à Barra, alguns anos depois, eles foram abrigados pelo Mansur, que tinha uma casa no início da ponte que vai lá para Santa Casa. Essa ponte, para bem situar, é prosseguindo da padaria Vitória em direção ao Piraí. A Casa Mansur era a última casa que ficava exatamente na beira do rio. Poucas casas tinham ali, ou muito poucas mesmo. E ali, a Casa Mansur era tipo um bazar que vendia de tudo, inclusive fogos de artifício. E esse pessoal se reunia nos porões da Casa Mansur. E fizeram isso durante algum tempo. Um belo dia, o filho do Júlio tinha um problema muito sério nas pernas, foi internado no Rio e veio a notícia que ele teria que amputar as pernas. E foi um trauma muito grande para o Júlio e para a dona Ruth, porque não estavam preparados, não esperavam aquilo. Foi quando, numa reunião mediúnica, Pai Cambinda virou e disse: em hipótese alguma, deixe o filho de vocês fazer essa cirurgia. Não tirem a perna, não permitam. E foi uma muito difícil, porque tiveram que ir para o Rio, convencer os médicos que não queriam aquilo, assinar documentos de responsabilidade e finalmente trouxeram o rapaz. E esse rapaz foi tratado
por pai José Camina. E no decorrer do tempo, com cataplasmas, remédios que eram colocados, o menino ficou bom, não precisou operar as pernas, ficou com um ligeiro defeito nas pernas, que dava uma claudicava um pouco, mas ficou intacto. E foi uma satisfação muito grande. Nessa época, o Júlio Ferreira, o Júlio e a dona Ruth, eles possuíam uma propriedade, é onde está situado o Hospital da Mãe Pobre hoje, que é o Maria de Nazaré, lá no fundo, chegando lá na beira do morro, muito lá atrás, e tinha uma casinha pequena, modesta, e essa casinha que morava o Júlio, a dona Ruth e esse menino, filho deles. E o tempo passou, e em gratidão, o Júlio cedeu o quarto exatamente que dormia esse rapaz, e à noite eram feitas sessões de mediúnica, tirava-se os móveis do quarto, tu liberava o quarto, as pessoas esperavam na varanda e eram atendidos no quarto por aquele grupo de pessoas, chefiado pelo pai José Camina. E assim foi acontecendo. Um belo dia, o Júlio resolveu mudar dessa residência e doou essa casa com o terreno para o grupo, para a fundação do centro. E aí, da papelada, e arruma daqui e dali. Nesse tempo todo, uns 2 anos depois, o Ziza faleceu. E o Júlio, muito constrangido, resolveu doar o terreno para que fosse fundado um centro em homenagem ao pai José Camina. Assim veio o nome do Centro Espírita Pai José Camina, que era o mentor espiritual recebido pelo Ziza, que era o médium antigo daquela época. E aí, com o advento do falecimento do Ziza, o comando ficou com Bolivar Ribeiro, mas aquele grupo que existia, o Francisco Cariello, o Júlio Ferreira, a dona Ruth, e foi aberto o primeiro desenvolvimento, que participaram a dona Conceição, o seu Bar, que era esposo da dona Conceição, médium antigo e muito conhecida na cidade, e outros, Fernando Carieiro e uma série de médios, inclusive pessoas que fizeram parte durante anos do centro. Não vou citar o nome de todos, porque senão caio na dificuldade de omitir o nome de alguém. E a importância de todos é muito grande. Então, meus amigos, assim iniciou o Centro Espírita Paz e Camina. Num problema no joelho, numa perna, por gratidão, surgiu o Centro Espírita Paz e Camina. E o centro assumiu um compromisso de sempre trabalhar com um benefício das pessoas, com o conceito da liberdade, da justiça, da fraternidade e do amor. Então, resumindo as 4 palavrinhas que selecionaram: caridade, justiça, amor e piedade. E assim, durante anos a fio, o centro vem procedendo. A caridade que se faz de assistência e distribuição de cesta básica, dentre outras, é um pedaço da caridade, é a parte material que é necessária, mas a verdadeira caridade, aquela que vai passar para a vida eterna, é aquela que se faz ao espírito. É o aconchego, é o carinho, é a vontade de ouvir, é o abraço amigo,
aquele que empresta o ouvido para ouvir e escutar as dificuldades alheias, aquele que sorri, que perdoa, que ama, sem exigências. Então esse é o grande desafio de todos os médiuns, com a reforma íntima, sermos, cada dia tentarmos ser melhores um pouco, para termos um pouco a mais para doar àqueles que têm menos ainda. E tem uma frase muito bonita que espelha isso, que diz assim: quem dá um pouco do que tem, a quem tem menos ainda, isso enobrece o doador, torna a sua alma ainda mais linda. Fica sempre o cheiro do perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, meus amigos, queria compartilhar com vocês esse momento de gratidão a esta casa que me recebeu, e graças a essa casa eu posso estar caminhando um pouco no caminho que me leva ao Cristo e que me aproxima de Deus. Sou um retardatário do caminho, mas com muita vontade de caminhar. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Amém. Quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de mais uma quarta-feira para o estudo de nossa doutrina. Quarta-feira essa muito especial, visto que amanhã, 6 de agosto, a nossa casa completa 69 anos de amparo e assistência a todos nós necessitados dos dois planos da vida, a vida material e espiritual. E é com muita alegria que estamos anunciando. Ouviremos agora a prece inicial com a nossa irmã Cristiane. Deus, Pai de bondade, Jesus manso mestre, amigo, governador do nosso planeta. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos presentes, reunidos, com o pensamento e o sentimento voltado para o bem, para o amor, para a união. Obrigada, Pai, pelo acolhimento nesse planeta, nesse mundo escola, onde podemos crescer, estudar, evoluir, amar a todos, aprender a amar. Obrigada, Pai, por essa casa de José, que nos acolhe, nos consola, nos conforta. Com esse sentimento de gratidão, pedimos que as falanges amigas nos envolvam e que possamos escutar o nosso irmão que fará a explanação de hoje e que não entre só nos nossos ouvidos, mas adentre também aos nossos corações e mentes. Que possamos ser amparados pelos mentores amigos, hoje e sempre, graças a Deus. A nossa irmã Márcia Joras fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Boa noite. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ide e ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial
e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar. E em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. À noite de hoje, teremos como palestrante o nosso irmão José Ronaldo, militante da Casa Espírita Jesus Maria José de Vassouras. Ele falará sobre o capítulo 20, Os Trabalhadores de Última Hora. Bom, meus irmãos, nós vamos hoje, nessa noite, realizar o nosso estudo do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês sabem, esse capítulo, ele trata da parábola dos trabalhadores da última hora. E em cima dessa parábola que abre o capítulo, seguem 4 comentários, que são comunicações de 4 espíritos, e nenhum comentário de Kardec. Esse capítulo 20 ele só tem os comentários dos espíritos. E esses comentários reforçam, então, a condição dos trabalhadores de última hora da parábola como sendo o papel do espiritismo, um papel profundamente transformador nesse momento que nós estamos passando, assim como a obrigação e o papel de nós espíritas dentro dessa fase de transição planetária no qual nós estamos vivendo. Então, o espiritismo vem trazer o material, vem trazer as condições para auxiliar nesse processo de mundo de transição planetária. Então, os espíritas e o espiritismo aqui estão colocados como os trabalhadores da última hora. E os espíritos, então, nas 4 comunicações que temos, inclusive do Espírito de Verdade, nos trazem reafirmam esse papel. Só que nós aqui vamos dar uma outra ênfase dentro da interpretação dessa parábola, também muito importante, que é uma interpretação que normalmente nós não se costuma fazer dentro no Espiritismo, mas ela é uma interpretação baseada muito nos conceitos de exegese bíblica, que é uma ciência, né? Surge também o estudo do Jesus histórico, dos evangelhos, ele surge aí meados do século XIX, segunda metade dos meados do século XIX, e esse estudo do Jesus histórico vem trazer uma visão muito diferente daquela que se tinha até então. E só vai ganhar uma maturidade maior nesses estudos a partir do século XX e continua no século XXI o avanço desses estudos, principalmente situando Jesus dentro do seu ambiente. E quando nós fazemos isso, nós situamos Jesus dentro desse ambiente ali da Galileia, da Judéia, Jesus como um judeu,
né, que viveu no seu tempo, um espírito de luz que vem trazer uma mensagem extraordinariamente rica para a humanidade, já o fazia e continua fazendo do plano sublimado onde se encontra, mas na sua encarnação, aqui na Terra, 2000 anos, essa mensagem ficou então colocada de uma forma um tanto assim mais clara, mais fácil, mais inteligível, porque as suas mensagens eram muito didáticas, né? Jesus era, como espírito encarnado, pedagogo por natureza. Claro, continua sendo pedagogo por natureza nos planos sublimados onde se encontram, mas a sua consciência extrapola a nossa capacidade de percepção e, portanto, se nós formos hoje ter que receber as informações do Cristo, elas precisam passar por várias etapas de adaptação da linguagem, das ideias, para se fazerem compreendidas por nós encarnados, né? Por isso que no nosso lar, por exemplo, existe o Ministério da União Divina, como nos ensina André Luiz, né, na primeira obra da série Nosso Lar. Por quê? Porque ali espíritos mais evoluídos da colônia vão captar informações vindas de planos mais elevados, que por sua vez os captam de planos crísticos e vão adaptá-los para aquela colônia espiritual. Por outro lado, outras instituições da colônia espiritual as adaptam à comunicabilidade mediúnica. Então, observem que aquilo que vem dessas esferas sublimadas, aquilo que vem de Jesus na condição crística, ela passa por etapas de adaptação à nossa linguagem, ao nosso entendimento, à nossa condição evolutiva hoje ainda, tá certo? Mas quando Jesus encarnou, ele conseguiu, então, na condição de um judeu do seu tempo, passar muito dessas informações por um canal um pouco diferente, mas igualmente rico, né? E muitas das vezes nós perdemos um pouco dessa riqueza desse material. No caso dessa parábola dos trabalhadores da última hora, ou a parábola dos trabalhadores da vinha, há uma riqueza muito grande que se refere ao conceito de reino de Deus. E nós vamos observar que ela vai complementar esse papel do espiritismo dentro dessa missão dos espíritas como trabalhadores da última hora. Então, nós vamos focar essa interpretação à luz da exegese bíblica, né, sem prejuízo para aquelas conclusões que já foram mostradas tanto por Kardec quanto pelos espíritos que trouxeram comunicações, inclusive espíritos de verdade, como nós falamos aqui, e que compõe, então, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que essa abordagem que nós vamos fazer dessa parábola seja muito enriquecedora para o nosso entendimento da mensagem de Jesus, do conceito de reino de Deus e como isso está absolutamente atual e mais importante do que nunca, porque ele nos sinaliza a forma que nós devemos nos comportar e a forma como o mundo deverá ser após passar por toda a fase dessa transição planetária que nos projeta de um mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Quanto tempo vai durar? Não sabemos quanto tempo dura esse processo. Isso está num plano de esferas muito acima da nossa própria capacidade. Mas nós esperamos que não demore muito. Depende muito de nós, depende da humanidade encarnada e desencarnada, que essa transição se faça com menos percalços, com menos dificuldades, com menos sofrimento, com mais possibilidades de aprendizado. Então, vamos fazer a leitura dessa parábola e traçar alguns comentários que não fixam a essência, vejam bem, mais uma vez realçando, não fixam a essência do ensinamento no papel dos espíritas como trabalhadores da última hora, mas fixam a essência do comportamento humano esperado, tanto nesse momento de transição, quanto o comportamento que se espera entre os relacionamentos humanos em um mundo transformado. Ou seja, Jesus está, assim como o Sermão da Montanha, mostrando um caminho e sinalizando já um objetivo a ser alcançado. O Sermão da Montanha está muito marcado por esse aspecto, né? É caminho e é objetivo. E muitas dessas parábolas que buscavam ensinar o conceito do reino de Deus, ao mostrar esse conceito do reino de Deus, estavam ensinando o caminho, ensinando o objetivo. Então, nós vamos tentar observar aqui esse conteúdo muito rico, muito interessante, que pode nos ajudar. Nós vamos, então, fazer a leitura
no Evangelho segundo o Espiritismo, da parábola dos trabalhadores da última hora, capítulo 20, versículos 1 a 16 do Evangelho de Mateus, e vamos então fazer os nossos comentários sobre esse assunto dentro desse aspecto muito enriquecedor. Jesus disse o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo, saindo mais uma vez à hora 1/10. E encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. E então ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, esse dono da vinha chama o seu encarregado e manda começar a pagar os trabalhadores que foram contratados durante todo o dia, começando pelos últimos que foram chamados, da 11ª hora, e depois indo até os trabalhadores da primeira hora. Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vocês lembram que ele havia prometido um denário quando contratou os trabalhadores da primeira hora. Então, os trabalhadores da 10ª hora, ele não combinou com eles o valor, mas eles vão receber, então, aqui um denário. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te é teu e que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Existem alguns comentários aqui dentro dessa parábola que nós poderíamos trazer dentro dos aspectos da exegese, com relação, inclusive, aos últimos versículos, mas nós não vamos nem nos ater a isso. Vamos nos ater à essência da parábola. Observe uma coisa. A essência da parábola sob essa outra ótica de interpretação. E sob essa outra ótica de interpretação, a parábola, vocês vão ver como é que surge uma riqueza interessantíssima aqui do ensinamento do Cristo. Observem, os primeiros trabalhadores que foram chamados para trabalhar na vinha foram chamados às 6 horas da manhã, a primeira hora, considerada a primeira hora do dia, 6 horas da manhã. E foi combinado com eles pagar um denário ao final do dia de trabalho, que ocorreria às 6 horas da tarde. Quando chega às 9 horas da manhã, na terceira hora, ele manda chamar mais trabalhadores. À 6ª hora, ele manda chamar mais trabalhadores. À 9ª hora, chama mais trabalhadores. E, por fim, quando chega na 10ª hora, e aí seria às 5 horas da tarde, ele observa que tem mais trabalhadores ainda numa praça de um lugarejo, esperando para serem chamados. Ele até pergunta a eles por que eles estão ali, por que eles não estão trabalhando. Eles respondem: porque
ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. Era um trabalho de diarista. E ele diz assim: vem trabalhar na minha vinha e eu pagarei até as 6 horas, até a 12ª hora, ou seja, para trabalhar durante 1 hora, e eu vos lhe pagarei segundo o que eu achar ser justo. E aí, na hora que vai começar o pagamento, ele começa pelos trabalhadores da última hora. Esses trabalhadores foram contratados às 5 horas da tarde. E esses trabalhadores recebem um denário. Um denário é uma quantidade de dinheiro naquela época que, segundo os especialistas, seria mais ou menos suficiente para alguém alimentar sua família por um dia. Talvez um pouco mais, talvez uns 2 dias, um denário. Uma família judaica normal. Com pai, com mãe, com filhos, talvez algum avô que ficasse na casa ali ainda, as famílias se aglomeravam no mesmo ambiente, e um denário seria suficiente para alimentar aquelas pessoas durante um dia ou talvez até 2 dias. Quando chegam os trabalhadores da primeira hora, eles pensam o seguinte: bom, se o trabalhador da última hora, aquele que trabalhou só 1 hora, recebeu um denário, ele tinha combinado com a gente um denário para trabalharmos o dia inteiro, então é bem provável que ele vá nos pagar 10, 12 denários. Devem ter pensado alguma coisa desse tipo. Então, vamos ganhar muito dinheiro. Só que quando chega na vez de pagar esses trabalhadores, que trabalharam desde a primeira hora, eles vão receber um denário. E aí eles ficam aborrecidos com aquilo. Porque eles perguntam ao dono da vinha: bom, você pagou um denário, aqueles que trabalharam somente 1 hora, e nós que aguentamos o calor, que trabalhamos o dia inteiro sob esse sol, para colher essas vinhas, colher essas uvas, só vamos receber um denário? E aí esse dono da vinha responde: eu não estou sendo injusto com vocês. Eu combinei com vocês um denário e vou lhes pagar um denário. Vocês trabalharam um dia, estou lhes pagando um denário. E aí ele usa a seguinte palavra: vosso olho é mau porque eu sou bom. O olho mau, dentro do conceito do judaísmo, era uma forma de dizer: você é ciumento porque ou você tem um pensamento negativo ou ruim em relação a mim, ou em relação àquilo que você está olhando, ou em relação àquilo que você está pensando. Olho mau é esse conceito. Ter um olho bom é ter uma visão correta. Ter um olho mau é ter uma visão repleta de sentimentos ruins em relação àquilo para o qual você está focando a sua atenção. Naquele momento, ao focar a sua atenção, aqueles trabalhadores estavam, então, tendo um olho ruim, porque eles estavam sentindo raiva e se sentindo injustiçados, né, por aquele trabalhador da vinha. Então, vamos observar o seguinte: se nós olhássemos por uma ótica exclusivamente humana, de fato, esses trabalhadores poderiam manifestar uma contrariedade por uma certa lógica humana das relações de trabalho e das relações humanas mesmo. Nós poderíamos dizer que esses trabalhadores poderiam até se sentir injustiçados. Mas, por outro lado, observem, ele combinou um denário, ele não fugiu ao que foi combinado. Então, fica sempre meio no ar uma questão assim: poxa, mas ele deveria ter dado mais denários aos primeiros trabalhadores, né? Só que agora é que entra o conceito mais extraordinário dentro desse processo, dessa parábola. E esse é um dos centros ou pontos de aplicação da parábola, com um ensinamento extraordinário que muitas das vezes nós deixamos passar. Jesus sempre usou as parábolas como uma forma de ensinar o conceito de reino de Deus. O conceito de reino de Deus, ele é um conceito chave, um conceito central em todo o ensinamento de Jesus. O conceito de reino de Deus, ele é a mesma coisa que pode ser traduzido também como soberania divina. Ou seja, o conjunto de todas as leis de Deus. Então, reino de Deus é onde impera o reino de Deus, imperam as leis de Deus. O indivíduo que adota o reino de Deus em seu coração é um indivíduo que pensa, fala e age segundo as leis divinas. Ele não transgride essas leis.
ele se comporta pela palavra, pelo pensamento, pela ação, segundo essas leis divinas. Então, ele está cultivando o reino de Deus dentro do seu coração. O reino de Deus também é um conceito que se aplica entre as relações humanas, né? No mundo transformado, no mundo regenerado, as relações humanas se pautarão com a predominância do bem. Ora, se elas se pautam pela predominância do bem, você tem, então, o reino de Deus já florescendo nessas relações humanas, o que ainda não acontece em um mundo de provas e expiações. Observem que não é que a lei de Deus deixe de alcançar o nosso mundo, ela alcança o tempo todo, nós estamos mergulhados nesse fluido divino, né? Nós é que não conseguimos dar vazão dentro de nós, não nos conectarmos a essas leis, ou não a entendermos e não as praticarmos, e, portanto, se nós praticamos dentro de nós mesmos, teremos imensa dificuldade de utilizá-las no nosso comportamento junto aos nossos irmãos, da nossa prática cotidiana. Então, o conceito de reino de Deus ele é fundamental para se entender, inclusive, o mundo que nós estamos vivendo hoje e o mundo que nós viveremos como planeta regenerado, quando passarmos por essa fase de transição. E, da mesma forma, conhecendo a maneira como nós nos comportamos hoje e a maneira como nós nos comportaremos nesse mundo transformado. As duas coisas caminham juntas. Mundo transformado, espíritos transformados. Para que o mundo se transforme, o espírito precisa, então, se transformar. O conceito de reino de Deus é fundamental, ele é muito importante, essa compreensão. Mas cada uma das parábolas que falam do reino de Deus está falando sobre formas como qual o reino de Deus se manifesta, ou seja, como essas leis divinas se manifestam, o que Deus espera de cada um de nós, o que as leis divinas esperam de cada um de nós para que esse reino de Deus se instale na Terra. Então, as parábolas, por ele ser um assunto complexo, um pouco abstrato, um pouco difícil de compreensão, as parábolas sendo histórias que são contadas e as pessoas relacionavam essas histórias com as suas experiências cotidianas, então, reino de Deus é compreendido a partir de histórias. E cada uma dessas histórias mostra dos aspectos desse reino de Deus, uma das características dessas leis que devem predominar e vigir a nossa forma de ação, né? A nossa forma de pensamento e a nossa palavra. Muito bem. Nesse caso, especificamente, o que reino de Deus significa nas relações humanas? Nós temos aqui que nos reportar ao livro A Gênese, quando Kardec faz uma análise da natureza da divindade, da natureza de Deus. E um dos atributos, ele coloca oito atributos básicos, só que na verdade não são 8, são 9, porque dos 8 atributos que Kardec coloca, um desses atributos, ele coloca numa única frase, são 8 frases, cada uma determinando um atributo de Deus. Numa dessas frases do livro A Gênese, no capítulo 2, Kardec coloca: Deus é infinitamente justo e bom. Ou seja, ele coloca 2 qualidades numa mesma frase. É o único momento em que ele coloca isso. Ele bota que Deus é infinitamente, soberanamente inteligente, Deus é único, Deus é onipresente. Em suma, ele coloca vários atributos, né, que Kardec desenvolve, mas quando ele vai tratar de justiça, Deus é infinitamente justo e bom, ou soberanamente justo e bom, ele coloca 2 qualidades como se fossem uma, ou 2 qualidades mescladas, interligadas. Por que será? Bom, isso parece nos mostrar que justiça e compaixão, do ponto de vista de Deus, caminham juntas. Do ponto de vista humano, nós temos muita dificuldade ainda de ver dessa forma. Mas quando nós tentamos entender a lei de Deus sobre esse aspecto, elas caminham juntas. Ora, é o que está acontecendo aqui. Observem. O trabalhador da última hora, se fôssemos utilizar o trabalhador que foi contratado às 5 horas da tarde, se fôssemos nos reger pelas normas humanas, ele teria que receber 1 denário dividido por 9, 1 denário dividido por 10. Uma fração de denário proporcional ao horário trabalhado.
mas ele acaba recebendo um valor de um dia inteiro de trabalho. Mas observem que o dono da vinha diz, o teu olho é ruim porque eu sou bom, ou seja, o senhor da vinha está exercendo compaixão, caridade para com aquele trabalhador da última hora que não havia sido assalariado, não havia sido contratado, não havia conseguido emprego. Ele age com compaixão, ele age com misericórdia. Agora, será que ele age com justiça? Bom, essa é uma questão interessante, né? Ele não foi injusto com o primeiro, porque ele combinou um denário com o primeiro, ele está pagando um denário. Mas pela nossa lógica material, nós imaginaríamos que o último deveria receber uma fração de denário. Mas observem, o que aconteceria se ele recebesse uma fração de denário? A família dele ia passar fome, porque essa fração de denário, digamos, 1/10 de um denário, se um denário dava para 2 dias de alimentação da família dele, a família dele ia passar fome. Então, o trabalhador da primeira hora não deveria ter ficado revoltado, ele deveria ter ficado feliz com aquele patrão que cumpriu com ele a obrigação contratada, mas que foi misericordioso, cheio de compaixão para com o trabalhador da última hora. Ele deveria ver o seguinte: se ele está dando um denário àquele trabalhador, é porque ele é misericordioso, ele tem compaixão. Deveria pensar, a família daquele trabalhador não vai passar fome, os filhos dele não vão passar fome, a esposa dele não vai passar fome. Que coisa boa, porque poderia ser eu no lugar dele. Pode ser que amanhã eu seja o trabalhador da 1/10 hora. Eu seja aquele que não teve uma oportunidade ou não aproveitei a oportunidade, mas por um gesto de misericórdia, Deus vai me ajudar. Ou seja, o Senhor da vinha, nesse caso, se compara à ação da misericórdia divina. Ela, num reino onde impera a ideia dessa soberania divina ou do reino de Deus, as pessoas devem entender que compaixão e justiça caminham juntas. A lei de ação e reação, ela é uma lei imutável, com certeza, mas observem que a intercessão espiritual, as ações de espíritos que vêm à Terra em missão, não precisariam vir. Teoricamente, a lei de ação e reação, ela assegura por si só, mediante mecanismos, especialmente do sofrimento, que os indivíduos se corrijam sempre que hajam errado, a cada um segundo suas obras. No entanto, nós não deixamos de receber pela misericórdia divina a encarnação de missionários na Terra, a encarnação de médiuns que recebem comunicações dos espíritos superiores e espíritos superiores, como Bezerra de Menezes, por exemplo, que ficam na psicosfera do planeta realizando trabalhos diversos. Isso é misericórdia. E ela não viola o princípio da justiça, ela complementa e torna o princípio da justiça, digamos assim, educativo, porque o objetivo dos mecanismos da lei de ação e reação não é punir, é educar. O mecanismo é educativo. Mas, especificamente em relação a essa parábola, observem, se nós, diante desse quadro, como nós nos comportaríamos se nós fôssemos os trabalhadores da primeira hora? Nós ficaríamos aborrecidos? Ficaríamos chateados? Ou será que nós ficaríamos felizes porque os trabalhadores da última hora receberam mais do que a nossa lógica determinaria, a lógica humana? A lógica humana é imperfeita sobre esses aspectos. A lógica das relações humanas obedece aos nossos padrões evolutivos ainda imperfeitos. Nós estamos numa lenta caminhada, né? E o que essa parábola mostra é que esse conceito de reino de Deus determina, então, que justiça e compaixão e misericórdia caminham juntas. Então, se nós utilizarmos esse padrão nos nossos relacionamentos humanos, não só de justiça, mas de desejar a cura, a recuperação, o restabelecimento daquele que se transviou do caminho, por exemplo, o que se faz às vezes a partir das orações intercessórias, dos mecanismos de intercessão, dos mecanismos de socorro, de todas as tarefas, por exemplo, que nas casas espíritas nós desenvolvemos, né, todos nós estamos envolvidos, tarefas de ensino, de divulgação, tarefas de desobsessão, né, de auxiliar esses espíritos. Por exemplo, esse princípio se aplica quando nós, numa reunião de desobsessão, vamos sentir pelo espírito obsessor
o mesmo sentimento de caridade que devemos sentir pelo obsidiado, até mesmo porque nós não conhecemos o passado de ambos, as relações que envolviam e que os envolviam e que levaram a essas consequências presentes. Mas nos compete fazer o bem, independente de quem é vítima ou quem é o verdugo nesse momento, porque esses papéis podem ter sido invertidos em reencarnações anteriores, né? Muitas das vezes é o que as revelações espirituais nos mostram. Então, dentro de uma reunião de desobsessão, por exemplo, nós exercemos o mecanismo, estamos vendo ali o mecanismo da justiça, mas nos compete exercer o mecanismo da compaixão. Não nos compete exercer o mecanismo de justiça ali. A justiça cabe a Deus, mas a justiça divina, da forma como Jesus está nos mostrando, ela está sempre intercalada com compaixão. Seria como se nós pegássemos um presidiário aqui na Terra, no mundo transitório, nós estaríamos preocupados não em puni-lo apenas, mas principalmente em educá-lo ou reeducá-lo dentro da sociedade. Isso que rege as relações humanas dentro de um mundo regenerado, portanto, num mundo onde o reino de Deus já começa a se fazer presente. Mas antes que esse reino de Deus se faça presente dessa forma, é preciso, no mundo, nas relações humanas, é preciso que os indivíduos, que nós, seres humanos, comecemos a aplicar os princípios evangélicos, os princípios do Sermão da Montanha, e nesse caso, especificamente, o princípio do conceito do reino de Deus. Destacando mais uma vez, justiça e misericórdia caminham juntas, justiça e compaixão caminham juntas. Não há como se exercer o crescimento humano, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do espírito ao longo do tempo, só pela justiça, se exerce também pela compaixão. Então, meus irmãos, eu queria agradecê-los por esses momentos que estivemos juntos aqui. Eu espero que essa interpretação da parábola possa agregar bastante valor aos nossos estudos, aos nossos ensinamentos e à nossa busca de transformação espiritual contínua que realizamos. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e boa noite. É chegado o momento de conectarmos com a falange indiana, que fluidificará as nossas águas, colocando o remédio necessário a cada um de nós. Pedimos que fiquem em uma posição confortável, descruzando braços e pernas para uma melhor sintonia com esta falange. Aqueles que tiverem seus entes queridos enfermos, procurem vibrar em pensamentos para o pronto restabelecimento dos mesmos.
A nossa irmã Cristiane fará a prece final. Estamos chegando ao fim de mais esse encontro, com o coração cheio de agradecimentos e contentes por termos estado reunidos mais uma vez. Agradecidos pela presença das falanges amigas, pelas bênçãos que Jesus derrama sobre nós e Maria com seu manto de luz, nos acolhendo e aquecendo. Agradecidos, Pai, por esses momentos, que todas as instruções, a conversa, todo o ensinamento passado tenha entrado nos nossos corações, tenha brotado a sementinha que vai germinar com o passar do tempo, dos cuidados e do esforço necessário. Assim, Pai, pedimos a permissão para o encerrar de mais esse encontro, com louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao término de nosso encontro, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. Que tenhamos uma noite de sono tranquila e calma. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Que assim seja.